O Valorant nasceu com uma promessa: um cenário global, acessível e onde qualquer time, de qualquer lugar do mundo, poderia chegar ao topo. Só que com o passar dos anos, a realidade foi outra. A cada temporada, o cenário brasileiro foi ficando com menos espaço, menos vagas e menos chances de disputar de igual para igual com o resto do mundo. E o que começou como um cenário competitivo aberto virou um sistema fechado, dominado por times dos Estados Unidos. Eu sou o Vitor Sena, o Seninha, e hoje a gente vai entender como o modelo de franquias do VCT acabou prejudicando o Brasil e por que isso já vinha acontecendo bem antes de 2023. Campeã do Champions! O Brasil é top 1! Em 2021, o VCT estava no começo. O Brasil tinha 3 torneios Challengers locais e dominava a América do Sul. A Vikings venceu o Stage 1 e o Stage 2, e a Vivocade levou o Stage 3. Para o Master de Reykjavik, o Brasil tinha 2 vagas, representadas por Vikings e Sharks. Já no Master de Berlim, a Liberty e a Vivocade foram as representantes. Parecia justo, até a gente olhar um pouquinho para cima do nosso continente, lá no NA. Enquanto o Brasil mantinha 2 vagas, o NA já ganhava mais espaço. De Berlim em diante, a América do Norte passou a ter 3 vagas, consolidando uma vantagem que duraria até o Champions. No Champions de 2021, a diferença ficou escancarada. O NA teve 3 vagas diretas, 2 vagas pelo próprio campeonato do NA, o Challengers do NA, e eles tinham um Last Chance Qualifier, que a gente chamava de LCQ, eles tinham só pra ele. Ou seja, eles tinham um LCQ interno dentro do Challengers, basicamente. Então eles tinham 3 vagas fixas no NA. Já o Brasil tinha 2 vagas diretas. O Latam tinha 1 vaga direta. E os dois, tanto o Brasil quanto o Latam, tiveram que disputar um LCQ por essa outra vaga que sobrava. O que me parece meio injusto, porque, na minha opinião, não seria muito mais interessante se fossem 2 vagas pro NA, 2 vagas pro Latam, 2 vagas pro Brasil e um LCQ continental? Não faria muito mais sentido? Mas não. O NA sempre foi o mais queridinho, então ele tinha um LCQ próprio. Ele tinha os próprios times para terem mais times do NA dentro da competição. O resultado disso? A Vikings e a Vivocade se classificaram por pontos, e a Fúria pegou a vaga do LCQ. O NA seguiu com seus 3 representantes garantidos no Champions. Desde aí, já dava para ver quem é que estava no topo da prioridade da Riot. Em 2022, a Riot mudou o formato. Agora, eram apenas 2 Challengers locais e as vagas pro Masters ficaram ainda mais desiguais. 1 vaga pro Brasil, 1 vaga pro Latam e 2 vagas pro NA. A última vaga era decidida no confronto entre Brasil e Latam via um LCQ local assim, era Brasil e Latam. Mas o NA não tinha LCQ. Primeiro e segundo lugar do Challengers do NA pegavam as vagas. A prova disso é a Optic, que nunca ganhou um Challengers do NA. Ela foi para os 2 Masters se classificando como vice-campeão do NA. Os 2 Masters ela pegou a vaga dessa forma. Não tinha um LCQ. Não parece meio justo para mim que você entregue 2 vagas diretas pro NA, mas você faz a outra metade do continente disputar 1 vaga de LCQ. Vamos olhar um pouquinho mais a fundo isso, como isso funcionava. Qual que era a regra do Masters? O Tier 1 do campeonato Challengers local ia direto para os playoffs do Masters. O que foi que aconteceu com a Loud, certo? A Loud ganhou o Stage 1 e foi para os playoffs direto de Reykjavik. E só perdeu na final para a Optic. No Masters de Copenhagen, a gente não foi para os playoffs, mesmo sendo Tier 1, porque no Masters de Reykjavik, a Cru era também o Tier 1 do Latam e não pegou a vaga direta nos playoffs, assim como todos os outros Tier 1s. A Cru foi para a fase de grupos, porque o Latam e o Brasil dependiam do LCQ. Dependendo do time que ganhasse o LCQ, aí o Tier 1 ia para os playoffs ou não. Então, a Loud foi para os playoffs de Reykjavik porque a NiP ganhou da Leviathan. No Masters de Copenhagen, a Loud não foi, porque a NiP perdeu para a Cru. E a Cru foi para
pra fase de grupos e a Leviathan foi para os playoffs. Então a Loud teve que ir pra fase de grupos. E ok, acabou a competição do Masters. Agora vem o Champions. No Champions de 2022, o NA tinha 2 vagas diretas e tinha um LCQ próprio. Eles tinham um LCQ que era disputado localmente. Ou seja, vamos ser francos aqui, eram 3 vagas pro NA. 3 vagas diretas pro NA. Enquanto Brasil e Latam tinham uma vaga direta. E a outra vaga era disputada no LCQ. No caso, as outras 2 vagas, né? Tinham mais 2 vagas na região que eram disputadas no LCQ. Então a Loud se classificou por pontos, por ter ganhado o Stage 1 e 2, ter ido mais longe no Masters, ganhou mais pontos e tal. Então a Loud se classificou por pontos no circuito daquele ano de 2022, sendo o Tier 1 do Brasil. E a Fúria pegou a vaga pelo LCQ, junto com a Cru, que pegou a outra vaga do LCQ. O LCQ davam 2 vagas, mas só uma pro Brasil, uma pro Latam. No NA era diferente, eram 2 vagas diretas por pontos e uma vaga via LCQ. O resultado disso foi a Loud campeã do Champions. Parecia bem justo, já que a gente foi campeão, por que a gente não ficaria feliz com essas migalhas que a gente vem recebendo? Parecia justo, mas no papel, o NA ainda seguia com o dobro de oportunidades. Em 2023, veio o modelo de franquias. E esse foi o golpe final. Por que eu tenho falado de que tem o continente? Por que eu citei isso? Da questão de que uma parte do continente tinha 3 vagas, a outra parte do continente dividia algumas vagas, disputava por outra vaga. Eu cito o continente exatamente pelo fato de existirem franquias hoje. Então eles dividiram as franquias baseadas em continente. O VCT Américas, o VCT do EMEA. Eles dividiram baseado nisso, mais ou menos. Mas o Américas ficou como o continente americano. Agora só 10 times poderiam participar do VCT Américas. E ninguém mais ia subir ou cair. Pelo menos não em 2023. Dessas 10 vagas, 5 vagas foram pro NA. Metade das vagas são do NA. O torneio é disputado no NA. As outras orgs tem que se virar para poder ir pro NA, para poder achar lugar para ficar. Mas ok, vamos falar da distribuição de vagas. 5 vagas pro NA. Sentinels, 100 Thieves, NRG, EG, que é a Avio Genesis, e a Cloud9. 5 vagas pro NA. O Brasil ficou com Loud, Fúria e MBR. O Latam ficou com Cru e Leviathan. Assim que foi dividido o modelo de franquias do VCT Américas. A Riot disse que as escolhas foram feitas com base em estabilidade financeira, investimento e apelo global. Mas na prática, dinheiro e branding falaram muito mais alto do que performance. Eu falo isso porque foi ignorado o fato de que times brasileiros como a Vivo Cage, a Sharks e a NiP, que tiveram ótimos desempenhos nos anos de 2021 e 2022. A NiP não estava em 2021, mas o ótimo desempenho de 2022 faria esse time merecer estar no VCT Américas. Mas não estava. A Sharks e a Vivo Cage também se classificaram bem em 2021 e não estava. Isso mostra como que foi decidido quais times iriam para o modelo de franquias ou não. E é engraçado pensar que eles falaram que dividiram pensando em estabilidade financeira, investimento e apelo global. Em 2022, o Brasil foi a maior torcida que acompanhou um time. Foi a maior torcida que deu visibilidade pro Valorant. O nosso cenário é gigantesco. O nosso cenário tem muita gente que acompanha Valorant. E mesmo assim isso não foi levado em consideração. Tudo foi jogado por NA. A gente ganhou Champions e não foi levado em consideração. Porque aparentemente um Masters vale mais do que Champions pra dar vaga. Não sei. Não sei qual o critério disso. Eu não sei mesmo qual critério que a Riot usou pra decidir que o NA ficaria com 5 vagas. Enquanto o Brasil ficaria com 3 e o Latam com 2 vagas. E é também engraçado pensar, por que não separaram a gente? Por que não teve um VCT Brasil? A gente é uma região gigantesca, a gente é uma região que tem times o suficiente para poder preencher vagas, para poder ter jogadores representando o seu próprio cenário. E mesmo assim, não tivemos um cenário local. Um cenário do Brasil. Mesmo o Brasil sendo um país gigantesco, mesmo o Brasil tendo diversas orgs que podem competir dentro do cenário. A gente foi resumido a 3 orgs jogando no NA. Contra 5 orgs do NA.
Isso pra mim é que não faz sentido nenhum. O efeito das franquias foi imediato. Times fecharam lineups, jogadores migraram para outros jogos e o cenário regional perdeu força. O Challengers Brasil, que antes revelava talentos, virou um campeonato sem visibilidade alguma. E o caminho para subir? Agora, para você conseguir subir, você tem uma vaga no Ascension por ano, que dura só 2 temporadas, antes do time cair de volta, ou disputar com outro time que subiu pelo Ascension por uma posição melhor, para poder o outro time ser derrubado. Além disso, todos os jogos da Liga das Américas são disputados, como eu disse, lá em Los Angeles, o que obriga as equipes brasileiras a se mudarem e jogar longe da sua torcida, o que para mim não faz sentido algum. O campeonato, que deveria ser continental, virou um evento centralizado nos Estados Unidos. Então agora eu tenho que torcer para minha equipe, para uma org brasileira, entre aspas, porque por mais que, por exemplo, a gente tem o caso desse ano, o MIBR é uma org brasileira, mas só tem um jogador brasileiro no MIBR. Eu não tô desmerecendo o fato de que é bom você importar jogadores, é bom você trazer outros jogadores de outros times, como por exemplo, a Loud de 2022 tinha o Sadhak, que pra gente, pô, é um brasileiro quase, a gente pode dar um CPF pra esse cara já. Mas o fato é, hoje, depois de 3 anos de franquias, o número de jogadores brasileiros só diminui. Ou seja, a gente tem 3 orgs brasileiras que, como o Tichinha mesmo já falou em um vídeo dele, 3 orgs brasileiras dariam no mínimo 15 jogadores brasileiros. Ou 14 se a gente considerar que vai ter um time ali ou outro com um jogador estrangeiro. A gente tem 12 jogadores brasileiros. Ah, Victor, se a gente considerar a quantidade de jogadores, quer dizer que então a gente só tem 4 jogadores brasileiros por time. É verdade. Se realmente fossem 4 jogadores brasileiros nos times brasileiros. Mas não é isso que acontece. As nossas orgs não conseguem mais pegar jogadores brasileiros para poder levar para Los Angeles, porque sai caro. É muito caro você manter jogadores brasileiros lá em Los Angeles. E você pode olhar para mim e pensar: nossa, Victor, mas aí o jogador ele tem que se esforçar, aí ele tem que, olhar as oportunidades que estão vindo para ele, como por exemplo, o exemplo do Sato. O Sato é o cara que tá lá na Leviatã. Como que o Sato foi pra Leviatã? O Sato teve que jogar lá no NA pra poder ser olhado por um time do NA, de Tier 2 do NA. Depois de estar treinando lá, ele já entrou no time do Tier 2 do NA. Depois de estar treinando com o time do VCT Américas, ele é visto pelos times do VCT Américas, porque querendo ou não, os times do VCT Américas treinam com os times de Tier 2 do NA. E aí, a Leviatã contrata o Sato. Olha bem pra mim e olha pra situação do nosso país. Você acha mesmo que todo mundo consegue ir pro NA treinar lá? Todo mundo tem essa capacidade? Não, então tá bom. Aí você vai me dizer: ah, mas a vida não é justa. Eu sei que a vida não é justa. A vida não é um morango. Mesmo a vida não sendo um morango, pelo menos oportunidade local deveria ter. E isso não tem. Não tem uma oportunidade local. Porque pra gente chegar no Tier 1 do nosso campeonato, querendo ou não, o VCT Américas é nosso campeonato também. Pra gente chegar no Tier 1 do nosso campeonato, a gente tem que se sair bem no nosso campeonato anual, que no caso são os Challengers locais. A gente tem que ganhar um Ascension que só dá uma vaga, e a gente disputa ela com o Challengers do NA, o Challengers do Latam. Então são 3 regiões, Brasil, NA e Latam, disputando por uma vaga no Ascension. Uma vaga onde dessas 3 regiões, uma das regiões, que é o NA, treina com os times do Tier 1. O que pra mim isso não parece justo. Não parece nem um pouco justo. Então você quer me dizer que isso daí é uma balança justa que a Riot encontrou pra um continente inteiro? E mesmo assim, mesmo eu não achando justa essa balança, mesmo com todos esses obstáculos, o Brasil continua sendo uma das maiores e mais apaixonadas comunidades do Valorant do mundo. A Loud provou pra gente em 2022 que o talento ele existe na nossa região e que falta muita oportunidade sim. Hoje você pode olhar e pensar: ah, o problema é o nível dos nossos jogadores. Você pode olhar e pensar isso. Além do nível, o problema é seu sistema também.
como que o sistema do Valorant funciona, né? Da Riot, no caso, pra esses campeonatos. Mas eu garanto que se a Riot separa o Brasil como uma região e coloca um VCT Brasil, eu garanto pra você que o Brasil mostra o seu próprio valor com 1 ou 2 anos de cenário. Assim como foi no início. Querendo ou não, a gente teve o cenário de 2021, que era um cenário ainda se formando. E em 2022 a gente foi lá e mostrou pro mundo do que a gente é capaz de fazer dentro do Valorant. Então eu tenho certeza que sim. Se a gente realmente tiver as oportunidades que todas as outras regiões têm, isso eu não tô colocando o Latam nisso, porque o Latam sofre tanto quanto a gente. O Latam também sofre com esse sistema. Mas se a gente tem as mesmas oportunidades que os times do NA têm, até os próprios times do Tier 2 do NA têm essas oportunidades. Se a gente tivesse as mesmas oportunidades, eu tenho certeza que o nosso cenário mostraria todos os jogadores e o nível de todos os jogadores que nós temos. E nós temos jogadores muito bons. Muito bons. A gente provou isso já pro mundo. A gente já mostrou isso muitas vezes. Mas não adianta de nada você fechar um cenário, excluir ele e achar que esse cenário vai crescer sozinho em 3 anos ou 4 anos. Talvez a gente vai ter que esperar aí uns 10 anos pra conseguir. E agora você deve estar me perguntando ou se perguntando: Victor, mas que porra que você quer falar com isso? Por que toda essa choradeira? Por que todo esse desabafo que você tá soltando aqui? Eu vou te falar o porquê. O modelo de franquias do VCT, ele profissionalizou o topo do Valorant, mas sacrificou toda a base. Toda a base foi sacrificada. O Brasil foi da região mais vibrante do cenário para coadjuvante dentro da própria liga. E a pergunta que fica para mim é: quanto tempo o público brasileiro vai continuar carregando o cenário nas costas em um sistema que não joga a favor dele? Por quanto tempo a gente vai continuar fazendo isso? Por quanto tempo a gente vai continuar sendo o público que mais dá visibilidade para Riot, o público que mais vibra, o público que mais torce, o público que mais acompanha o cenário, sendo que a gente não consegue ser reconhecido por isso, sendo que todo o cenário brasileiro é deixado de lado pela Riot? Isso dentro do Valorant. Eu tô apenas falando de Valorant. Então é essa a pergunta que eu deixo. Por quanto tempo a gente vai continuar colhendo migalhas disso? E tô aqui criticando a Riot e eu vou parar de assistir o cenário? Lógico que não. Eu sou brasileiro, eu vou torcer pros jogadores do Brasil, pros meus jogadores. Eu vou torcer sempre. Vou torcer sempre pra minha fúria. E é isso que vai acontecer. Mas quanto tempo a gente vai continuar fazendo isso? Eu acho que a gente merecia muito mais. Eu acho que o cenário brasileiro de Valorant merece um reconhecimento. Mas isso é apenas a minha opinião. Então, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Deixa o like no vídeo se você gostou. Se você não gostou, pode deixar o dislike, né? Isso que vale também a sua opinião, então tudo bem não gostar do vídeo. Eu só queria deixar aqui a opinião de um torcedor, a opinião de uma pessoa que acompanha o cenário, uma pessoa que torce, uma pessoa que vibra e que acompanha muito. Eu amo o cenário de Valorant. Eu amo Valorant, o jogo em si, eu gosto muito. Mas ainda assim, eu tô muito triste em como que ficou o nosso cenário. Então é isso que eu deixo pra vocês. E até um próximo vídeo.